Bem-vindos, bem-vindas, mais uma terça-feira aqui com vocês, graças a Deus. Mês de julho, eu estou numa mini férias com a minha família, mesmo assim estou presente aqui com vocês. Um pequeno atraso hoje, houve um imprevisto, mas estamos aqui como sempre, como toda terça-feira. Eu me comprometo com vocês em trazer esse estudo, essa palavra, para que a gente possa compartilhar essa sabedoria que está dando certo há tantos anos. E eu faço questão de ser um mensageiro dessa palavra que possa chegar na sua vida e fazer toda a diferença. E aí você tem que levar essa palavra adiante. Não esqueça disso, porque a bênção não para na gente. A bênção chega na gente e a gente faz com que ela siga adiante. E eu vou perguntar para você, você já está me seguindo lá no YouTube? Já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, vai lá, Roberto Charone, e você vai lá, já ativa o sininho para você receber sempre as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E aproveita também para dar seu like. E aqui no Instagram, curte e compartilha, porque sempre é importante a gente passar adiante essa palavra. E hoje o nosso tema, como eu disse, está demais, que diz: sua língua pode amaldiçoar ou abençoar. Ou abençoar e amaldiçoar. Depende de como você vai usar esse instrumento tão precioso e tão poderoso que Deus colocou em nossos corpos, e a gente tem que saber ter inteligência, entendimento, discernimento para poder saber usar de uma forma que Deus se agrade, que é o principal. E eu pergunto para você, como é que você tem usado a sua língua? Para que você tem usado a sua língua? Como você tem usado as palavras? Aquela frase de sempre: palavras têm poder. É verdade, gente. Palavras têm poder. Então tenha muito cuidado com as palavras que você pronuncia, mesmo que seja na brincadeira. Porque aqui a gente pode até entender que é uma brincadeira, mas no mundo espiritual, Satanás e seus demônios muitas vezes se aproveitam daquelas palavras e começam a articular coisas maldosas para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares. Então, tenha cuidado com a forma que você manipula o seu órgão, a sua língua, e como você profere palavras, porque elas podem simplesmente ter o poder de vida ou o poder de morte. Então, isso é importante você saber, e eu faço questão de dizer isso para você. Nos dias de hoje, o que tem de mais poderoso e valioso no mundo? É a informação. A informação hoje, ela tem um poder enorme, muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama, porque se você tem a informação, você consegue estar à frente daqueles que não têm. Então, hoje, a humanidade, ela tem, digamos assim, a informação como uma ferramenta muito valiosa, que vale muito mais do que milhões, bilhões no banco, e muito mais do que poder político, do que isso e aquilo, porque a informação, ela também, você pode se precaver, você pode ter atitudes a partir do momento que você tem uma informação privilegiada. Então, essa é o foco do mundo hoje. Então, e naturalmente por conta do próprio pecado, vou dizer para vocês, as coisas ruins se propagam muito mais rápido do que as coisas boas. Não tem jeito. Você vê os noticiários aí, praticamente eles só divulgam coisas ruins, só notícias ruins, só notícias que muitas vezes nos entristecem, nos deprimem, nos deixam entristecidos. E assim, a gente está assistindo um noticiário consciente e ninguém está obrigando. Você está simplesmente ali deixando a informação negativa entrar em você. Então, gente, o que é negativo se propaga rápido, mas o que é positivo, queridos, o que é positivo demora muito. Isso quando consegue se propagar. Isso quando chega para outras pessoas. Porque muitas vezes, quando é uma situação que é positiva, ela não dá ibope. Essa é a verdade. Não dá ibope. E a gente acaba ficando
travado ali, sempre recebendo aquelas informações que são negativas, que são ruins. E olha, vou dizer para vocês, existe uma palavrinha que ela é tão feia, e que eu já fui um expert nela, confesso para vocês. Ela se chama fofoca. Fofoca. O que é a fofoca? Caramba, é você ter a informação, é você fazer um juízo de valor sobre uma pessoa, é você propagar aquela informação, levar adiante, é você aumentar o tamanho da proporção, superdimensionar aquela informação de uma forma negativa, de uma forma que pode até destruir uma pessoa. Então, queridos, muito cuidado. Essa palavra é perigosa. A fofoca é perigosa. Você falar, você usar sua língua para levar informações negativas, Deus não se agrada. Não pense, mas eu só estou fazendo um comentário, eu só estou aqui, tecendo os comentários a respeito. Deus não se agrada da fofoca. Digo para você, ele se entristece se você leva adiante as informações que você recebeu e você simplesmente usa isso de uma forma negativa contra o próximo. Então tenha muito cuidado. Eu já tive esse tipo de mal na minha vida, vou dizer assim, esse tipo de mal na minha vida. Eu era expert, eu era aquele que escutava e gostava de levar adiante e comentava. Isso quando eu não falava para alguém que era mais linguarudo do que eu. Eu digo para vocês, o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com isso? Nada. Absolutamente nada. Apenas desagradava a Deus. Então, eu sou sincero de falar para vocês. Hoje eu escuto a informação, analiso a informação, vejo muito bem de que forma eu posso usar positivamente antes de destruir, de matar ou dar vida para o próximo. Sempre com muita fé e com muita inteligência, digamos até que com a fé inteligente, você saber trabalhar e também saber filtrar aquelas pessoas que se aproximam de você para trazer informações negativas de outras pessoas, de outras situações, em tom de fofoca. Então, tenha cuidado, porque quando você usa a tua língua, quando você usa o poder da tua palavra, você leva adiante e você aumenta, e você traz com esse aumento a maldade. Essa é a fofoca propriamente dita. Se afaste disso. Não brinque com as coisas que desagradam a Deus. Procure agradar ao Senhor e não desagradar. Então eu estou passando essa informação para vocês aqui porque eu reconheço que isso, a contenda, a briga, a raiva, a discussão, isso tudo entristece a Deus e ele simplesmente se desagrada de você. Mas você pode ter esse autocontrole, esse domínio próprio, para que você consiga conter o ímpeto e conseguir não propagar, não usar mais a sua língua e o poder das palavras para levar adiante situações negativas dos nossos irmãos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora em Gênesis 9, de 20 a 27, que diz assim. Vamos lá. A caminhada de Noé e seus filhos. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez,
soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, ó Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então vocês viram aqui que nesse capítulo e nesses versículos, o que foi que Cã fez? O que foi que Canaã fez? Cã, pai de Canaã. Sem e Jafé são irmãos. Sem, Jafé e Cã são os filhos de Noé. Cã tem um filho que se chama Canaã. E aí o que foi que eles fizeram? O que é que a gente identifica nesse episódio? Primeiramente, claramente a gente identifica uma invasão de privacidade. Porque Canaã foi lá, o filho de Cã, viu que Noé estava caído no chão, nu, embriagado, e saiu correndo dali para levar aquela informação negativamente para outras pessoas. Invadiu sem pedir autorização. Entrou sem pedir autorização. Se intrometeu. Você já se intrometeu na vida de alguém? Já entrou na vida de alguém sem pedir autorização? Reflita sobre isso. Mas ele levou aquela informação para outras pessoas. Qual é a informação? Negativa. Noé estava ali caído, embriagado e nu, dentro de sua tenda. E Canaã foi, contou para Cã, contou para todo mundo a situação em que Noé se encontrava. Terrível, terrível o que ele fez. Outra coisa, a informação maldosa foi divulgada por Canaã. Porque, na verdade, o que ele fez? Ele quis levar uma informação pejorativa, uma informação ruim a respeito de Noé. Ele quis que as pessoas soubessem aquilo de ruim que estava acontecendo com Noé. Então, isso é muito triste, quando a pessoa se aproveita de uma informação negativa de uma outra pessoa, de um problema que um outro irmão está passando, e você se aproveita daquilo para levar a informação negativamente para outras pessoas. Isso é triste. Agora você imagina isso acontecer entre um pai e um filho. O filho sair falando da situação de seu pai. Vergonhoso, vergonhoso. O desrespeito também se identifica. A zombaria, zombar do seu pai, falar mal do seu pai. É uma coisa terrível. Ali está sendo descumprido um princípio bíblico do honrar pai e mãe. Porque na hora que ele pegou a informação, o que ele viu e divulgou de uma forma negativa para outras pessoas, ele zombou, ele desonrou o próprio pai. Ou seja, quebra de princípio bíblico. Não faça isso. Não faça isso. Não desonre seu pai e sua mãe. Não leve informações negativas das pessoas para querer ser o centro das atenções, para querer que as pessoas achem que você é uma pessoa que sabe da vida de todo mundo. Você não ganha nada com isso. Nada. Você ganha o desagrado de Deus. Você ganha o entristecimento do Senhor. Porque levar informações positivas, top. Faça isso. Leve o que for positivo. Divulgue o que for realmente algo que as pessoas se alegrem, que as pessoas comemorem, que as pessoas fiquem impressionadas com algo positivo que alguém tenha feito. E não levar palavras e situações que vão destruir com a vida daquela pessoa. Tome cuidado com isso. Você está praticando isso? Você acha que você está ganhando alguma coisa fazendo esse tipo de atitude?
Não, você não está ganhando nada com isso. Você pode muito bem estar se distanciando do Senhor, porque Ele não se agrada com as pessoas que usam a informação, aumentam a informação, propagam a informação para querer cancelar outra pessoa. Essa é a verdade. A partir de então, Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e deixou de abençoar Cã, e abençoou Sem e Jafé. Entendeu? E abra sua Bíblia agora em Gênesis 6:9, que diz assim: estas eram as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, de uma forma justa, ele amaldiçoou Canaã pela invasão de privacidade, pela divulgação da informação negativa e também pelo desrespeito. Ao levar a informação para Cã, Cã desonrou seu próprio pai. E isso levou a Noé, que era um homem justo, conforme eu li para vocês, que andava com Deus, a amaldiçoar o seu filho, deixar de abençoar o seu filho e amaldiçoar Canaã, que era filho de Cã, seu neto. Então, que a descendência dele. Então, queridos, que palavras você está proferindo para os seus filhos? Você é aquela pessoa que diz: seu burro, seu vadio, faz isso, faz aquilo, deixa de ser burro, seu ignorante. Para. Não faça isso. Palavras têm poder. Se você tem algo a fazer, se você tem algo de bom a fazer, ao invés de amaldiçoar, ao invés de usar sua língua para amaldiçoar as pessoas, use a sua língua para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Use a sua língua para abençoar. Deus vai se agradar muito dessa sua atitude. Não esqueça, o poder está na língua e a língua profere as palavras. Tenha muito cuidado e responsabilidade com a forma que você vai usar a sua língua e as palavras que vão sair da sua boca. E saiba que se você abençoar, a prosperidade do Senhor vai caminhar junto com você. Não esqueça, Deus se agrada daqueles que abençoam. E essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E eu espero que você tenha entendido a respeito do poder da língua, de abençoar e de amaldiçoar. Vimos o exemplo de Noé, que amaldiçoou, de uma forma justa, porque ele passou por toda aquela situação. E vamos ter cuidado, vamos nos preocupar com as nossas próprias vidas, porque quem interfere negativamente na vida do outro é porque não tem o que fazer e porque realmente é muito infeliz. Fique esse recado aqui para você. Vou pedir para você passar adiante essa mensagem. Vai lá, se inscreve no meu canal no YouTube, Roberto Charoni, ativa o sininho, dá um like. E aqui no Instagram, você curte e compartilha. Vou pedir para que essa palavra possa atingir outras pessoas que precisam ouvi-las. Agradeço vocês pelo dia de hoje, agradeço, Senhor Deus, pelo nosso dia de hoje e espero vocês na próxima terça, se Deus quiser. A paz.